e aí a gente dá continuidade, então, até a emissão do resultado, que daí o RT, que sou eu, e tem mais colegas também, né, que são responsáveis, tem outros veterinários no laboratório, temos biomédicos, tem até agrônomo, tem biomedicina, tem técnicos, tem várias pessoas, então, que fazem esse processo para que o resultado seja o máximo fidedigno possível, para que a gente consiga, então, depois poder interpretar junto com o cliente. Então, é mais ou menos esse processo dentro do laboratório. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 97% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. Meu nome é Marcos Café e hoje nós temos um assunto super interessante. Vamos falar sobre diagnósticos de enfermidades avícolas e, para tanto, nós convocamos aqui um convite muito especial à doutora Joyce Aparecida Leão, certo? Que é médica veterinária, formada pelo UDESC, tem mestrado na área de patologia avícola, né, na área de enfermidades avícolas, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Joyce, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, para estar aqui conversando, né, do seu dia a dia, falar de uma coisa que você gosta, que é a sua, vamos dizer, a sua zona de conforto, que é para falar um pouco sobre enfermidades avícolas, falar como que diagnostica isso, o detalhe, a rotina de um laboratório de diagnóstico de enfermidades avícolas. Então, muito obrigado. Eu deixo você fazer as suas considerações iniciais. Obrigada, doutor Café, obrigada ao Aviário aí por me convidar. Eu trabalho com avicultura já há muitos anos, né, principalmente com diagnóstico veterinário, laboratorial, e a gente pretende aí, nessa conversa, passar algumas informações para vocês no nosso dia a dia aí, na vida de laboratório, como que funciona a questão do diagnóstico, o que a gente pode fazer para facilitar a vida do pessoal do campo, em saber escolher qual a melhor metodologia para diagnosticar determinada enfermidade. Então, a gente está aí para nós conversarmos a respeito e vamos seguir em frente, então. O podcast O Aviário só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Pegasus Science, a solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas. Alltech, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a avicultura. PPG Vet, o programa de pós-graduações que prepara você para ser um profissional disputado no mercado veterinário. Grupo BR Render, fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Joyce, eu tenho o seu currículo aqui na minha mão, mas eu não gosto de ficar lendo o currículo, que eu acho que é uma coisa mais fria, né? Eu gosto sempre de dar oportunidade para os nossos convidados para contar um pouco a história, né? Então é um currículo comentado, né? Eu costumo dizer que normalmente a avicultura, ninguém faz veterinária pensando em fazer avicultura. É claro que tem vários casos que sim, mas normalmente a avicultura aparece na vida da gente por oportunidades, e aí a gente abraça aquela área que a gente é apaixonado e segue adiante, né? Que é o seu caso, já tem uma estrada grande aí. Conta pra gente aí, comenta um pouquinho do seu currículo, como é que foi a sua formação, como é que você veio parar na avicultura, enfim, por onde você andou, qual a sua experiência. Então, eu vou começar lá desde o princípio. Eu nasci no sítio, a gente mudou para a cidade, mas, como é que se diz, o sítio nunca saiu de mim. Então, eu fiz colégio agrícola, sempre quis fazer veterinário. Aí, o objetivo era fazer veterinária para cuidar de vaca, na verdade, né? E aí, eu entrei na faculdade, lá na UDESC, e aí me foi apresentado o laboratório de doenças infecciosas, na DOIC, que a gente chamava.
E ali nas doenças infecciosas, eu comecei a trabalhar com mastite bovina. E aí me apaixonei pelas bactérias, por diagnóstico laboratorial. E aí eu fiz o meu estágio na Embrapa, com suínos. Então, fui para todo esse caminho, sempre trabalhando no laboratório, sempre procurando fazer diagnóstico de enfermidades via laboratorial. E aí depois eu fui fazer o mestrado na URGS, que daí caiu a avicultura no meu coração e nunca mais saiu. Porque quem gosta dessa área é apaixonado, né? Então, na UDESC, na URGS, eu fiz o meu mestrado e inicialmente eu ia trabalhar com salmonela e no final das contas eu trabalhei fazendo diagnóstico de Ornitobacterium rhinotracheale, fiz a prevalência desse agente no país, foi em teoria o primeiro isolamento que teve. E aí, dali, eu comecei a trabalhar no laboratório Mercolab, onde eu trabalhei por 17 anos. E depois disso, eu iniciei o meu laboratório, também na cidade de Cascavel, Paraná, que é um dos maiores centros, né, de, de movimentação de avicultura, né? O Paraná exporta, produz 49% dos frangos no país, então é muito frango, é muita enfermidade aí que ocorre, né, nessa região. E aí eu comecei então o meu laboratório, foi num período bem tranquilo, assim, em março de 2020. Aí o Covid correndo solto e nós ali no laboratório começando. E aí a gente começou, então, trabalhar nessa área. Eu já tinha, né, vários conhecidos de várias empresas. Hoje a gente tem mais de 100 clientes, né, de grandes empresas, cooperativas, né, muitos clientes que confiam o diagnóstico das enfermidades das suas empresas, monitorias, né, das enfermidades também no nosso laboratório que se chama IntegraLab. Se você é apaixonado pela avicultura e quer se destacar no mercado, a PPG Vet oferece 3 opções de pós-graduações. Com módulos que abordam sanidade, manejo e gestão, você estará pronto para enfrentar os desafios da produção de aves, garantindo resultados superiores. Invista no seu futuro com a PPG Vet e faça a diferença na avicultura. Muito legal, parabéns aí pela sua trajetória, né? Legal saber que, né, agora você, né, passou, né, de ser uma colaboradora de uma empresa para empreender, isso é muito legal. E como você falou, né, nós precisamos muito desse apoio de diagnóstico. Você falou muito bem, Paraná é o maior produtor de frango de corte, numa concentração muito grande, então exige realmente esse apoio laboratorial que é fundamental. Ô Jorge, conta pra gente aqui um pouquinho, assim, a maioria das pessoas, né, às vezes elas estão vinculadas à avicultura, mas não estão dentro dos laboratórios. Às vezes estão no campo, são, né, fornecedores, são as pessoas que gravitam ali as granjas, tanto de corte quanto de postura. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, já que você tem essa experiência, o que é a rotina, certo, de um laboratório. Desde lá de receber a amostra, que às vezes vem pessimamente, né? Às vezes podia até fazer um comentário disso, pessimamente acondicionada, às vezes até vem muito bem acondicionada, mas desde receber a amostra lá, até assim a rotina, como é que você pode falar para a gente da importância, exatamente de ter alguns cuidados nesse dia a dia aí dentro, né, das bancadas, dentro dos laboratórios. Então é o seguinte, professor, a gente em laboratório de sanidade animal, sanidade avícola no caso, a gente tem 2 processos. O primeiro é o processo de monitoria. Então, são as análises que as empresas fazem com o objetivo de avaliar o status sanitário do lote, seja ele para salmonela, seja ele análises sorológicas, até mesmo diagnósticos porque no nosso laboratório, além de sanidade avícola, a gente também trabalha com bromatologia, que é para avaliar a qualidade das rações que chegam para os animais, análises de água, tanto microbiológicas quanto físico-químicas, também vamos começar com efluentes.
Então, é o ciclo completo para a gente poder oferecer para o cliente todas as possibilidades de diagnóstico e monitoria da qualidade que está ocorrendo nas suas integrações. Então, além dessa parte de monitoria, a gente também tem a parte de diagnóstico. Como que é o diagnóstico? É quando você tem um problema clínico no campo, você observa sinais clínicos, tem mortalidade, e aí você quer descobrir qual é aquele agente, para que nos próximos lotes isso seja resolvido e não venha ocorrer um estrago tão grande quanto o que está ocorrendo nesse momento naquele lote. Então, nessa situação, a gente daí faz uma assessoria, digamos assim, mais próxima do cliente. Ele demanda o que está acontecendo no campo, porque o que acontece na maioria dos problemas que a gente tem com relação ao diagnóstico? Às vezes, os colegas de campo, eles não sabem exatamente qual a melhor metodologia para fazer aquele diagnóstico. Por exemplo, o micoplasma. O micoplasma é uma bactéria. Então a pessoa poderia pensar: bactéria, então vou pedir um microbiológico, porque no microbiológico pega bactéria. Só que aí tem uma característica diferente. O micoplasma, ele só é detectado através do PCR, devido à dificuldade de cultivo dele. Então, são pequenos detalhes, mas que fazem a diferença. Outro detalhe importante, por exemplo, um diagnóstico, até mesmo a sorologia, ela é muito utilizada, então, para detectar os anticorpos, certo? Então, você procura avaliar a monitoria das vacinações, mas ele também pode ser usado como diagnóstico, principalmente no caso de frangos de corte, no abate, porque aí você tem o que é esperado para aquele lote, e se o título tiver incremento no final, no abate, por exemplo, ele vai demonstrar que teve um desafio de campo. Só que aí que entra também a questão da interpretação dos resultados. Por exemplo, quando você verifica um gráfico de ELISA, você não pode olhar nele unicamente só aquele gráfico sem pensar no que aconteceu no campo anteriormente. Porque no caso da sorologia, por exemplo, um detalhe é cuidar o nível de anticorpos. A ave precisa de 5, 7 dias para produzir os anticorpos para você ter uma reação positiva no ELISA. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que tomar cuidado com relação aos tipos de análise, qual selecionar e qual o fim, em qual situação. Então, quando nós recebemos as amostras no laboratório, eles têm essas amostras, geralmente, exceto rações, elas têm que vir refrigeradas, geralmente 4 a 8 graus, bem acondicionadas. No caso, para microbiológico, em sacos estéreis, os órgãos o máximo de maior possível, por exemplo, um lóbulo inteiro do fígado, o seco separado, né? Todos os órgãos, sempre intestino tem que ser separado de outros órgãos. Então, coloca tudo em saquinhos. Geralmente a gente utiliza aqueles sacos tipo Nasco, né? Que eles são estéreis, que tem aquele aramezinho na ponta. Então, para microbiológico e para PCR, geralmente são essa forma que chega o material no laboratório. Tem os soros, tem que ser enviados para o laboratório sem coágulo, não pode mandar com coágulo, senão ele hemoliza. Por exemplo, a histopatologia, que vem o material que é coletado no formol a 10%, ele tem que vir ele pode até vir junto na caixa, junto com outros materiais, mas colocar o frasco de formol com boca larga dentro de uma outra caixinha dentro da caixa, para que ele não evapore e de repente prejudique o diagnóstico das demais enfermidades. Quando você envia o material para o laboratório, você tem que enviar junto um formulário. Nesse formulário está lá descrito as informações do lote que você quer que conste no laudo e os dados daquele lote. Eu quero fazer análise histopatológica, eu quero fazer a PCR para bronquite infecciosa. Aí você seleciona lá
A pessoa, quando recebe a amostra, ela coloca aquela amostra numa bandeja e confere com o que está no formulário. Então, por isso que é bem importante chegar o formulário junto com a amostra, né? E aí você confere os dados, porque às vezes manda de diversas grandes o material junto, e às vezes faltam um sobrenome que está errado, e às vezes você emite o laudo, depois prejudica lá no abate. Então tem que ser tudo bem certinho, conforme está descrito lá, principalmente no caso de monitoria para salmonela no abate. Aí essas amostras a gente identifica, é colocado um código de barras, um número, e aí elas vão para o processamento dentro do laboratório. Lá no processamento do laboratório segue uma série de cuidados, né? Na inoculação, no repique, para daí fazer o processo, né? Das análises. As análises todas que são usadas em laboratório, no nosso laboratório, por exemplo, que tem ISO 17025, que é uma ISO específica para laboratório, ela segue determinadas regras. Então, tem regra para termômetro da temperatura da geladeira, tem regra para controles positivos e negativos. Então, tudo é feito um processo de controle para que você tenha certeza que aquele resultado está sendo coerente. E aí a gente dá continuidade, então, até a emissão do resultado, que daí o RT, que sou eu, e tem mais colegas também, né, que são responsáveis, tem outros veterinários no laboratório, temos biomédicos, tem até agrônomo, tem biomedicina, tem técnicos, tem várias pessoas, então, que fazem esse processo para que o resultado seja o máximo fidedigno possível, para que a gente consiga, então, depois poder interpretar junto com o cliente. Então, é mais ou menos esse o processo dentro do laboratório. Muito legal, muito legal. Você vê que, né, Joyce, são uma opção de pequenos detalhes, né, para ter aí um controle de qualidade, para ter tudo isso ser feito dentro de padrões, né, para que a gente tenha confiança nos resultados. Ô Joyce, eu queria que você comentasse um pouquinho da importância da parceria do laboratório de diagnóstico com as empresas de campo. Porque não é só uma vez, né? Você vai lá e faz vamos dizer, uma análise, dá o resultado e acabou. E volta dali a mais um ano, mais outra análise. Eu queria que você falasse da importância exatamente de estar sempre, né, aquela empresa com aquela parceria, para ter um histórico ali de todos os problemas, para ter, assim, né, vamos dizer, essa sequência de resultados para que, né, as empresas possam, né, redimensionar, readequar seus programas de biosseguridade, os seus programas de vacinação. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa importância dessa parceria, de não ser uma coisa isolada, ali uma fotografia daquele momento, e sim compor aí um histórico anual, às vezes por vários anos, que isso dá uma certa segurança para a empresa, né, de tomar, vamos dizer, as decisões corretas. Sim, sim. Só para exemplificar, professor, por exemplo, salmonela. Salmonela, hoje, o pessoal tem que seguir, no caso de matrizes, a gente segue o PNSA, que é a IN78, né? Que lá pede para excluir as 4 salmonelas, que é Enteritide, Tifimúrio, Galinário e Puloro. E aí, além disso, as monofásicas, que não estão escritas na 78, mas já na IN20, que é da parte do frango de corte e do frigorífico, elas já estão incluídas também, que são as salmonelas monofásicas, que nada mais é que a Tifimúrio, que faltou uma partezinha, digamos assim. Então, essa é a monitoria para salmonela. E para o senhor ter uma ideia, no abate hoje, ali, a salmonela sempre é um assunto muito polêmico, no caso, na avicultura, principalmente em frango de corte, porque a gente exporta para mais de 150 países. E esses países têm várias exigências. Tem alguns sorotipos que, além desses que o Ministério da Agricultura controla aqui, para consumo de frango nacional, tem também exigências dos mercados internacionais. Então, a salmonela é um dos pontos que é mais crítico, porque sempre ela está ali presente. É um agente que se estabeleceu muito bem no ambiente. Hoje a gente está muito tranquilo. A enteritides, por exemplo, está desaparecida do mercado. Não se isola, fazem anos enteritides.
A tifimúrio esporadicamente acontece de encontrar, inclusive a tifimúria é um pouco mais frequente em suínos, então a gente tem que tomar muito cuidado se numa granja às vezes dá positividade ver esse link com a questão de criação de suínos. A Gallinario pulorum esporadicamente acontece, né? Alguma coisa mais em postura comercial, em avicultura de corte está muito pouco frequente, assim, raríssimos os casos. E hoje o nosso maior gargalo com relação às salmonelas são as salmonelas ambientais. Entre elas, a principal, com cerca de 70% de positividade das tipificações que a gente faz, é a salmonela Minnesota. E em segundo lugar, a salmonela Heidelberg. Aí temos salmonelas de fábrica de ração, Maembandá, Carnatum, que também circulam entre matrizes, enfim, essa é a questão de salmonela. Para vocês terem uma ideia, hoje, por exemplo, monitoria no intervalo entre lotes, se avalia o aviário inteiro. Então, históricos de positividade de salmonela, o pessoal vai lá, faz processo, fermentação de cama, tratamento com cal, controle de cascudinho, todo esse processo, e aí eles avaliam nesse intervalo a pesquisa de salmonela para ver se conseguiram com aquele procedimento eliminar a salmonela do ambiente. Aí a gente faz métodos rápidos para ter essa resposta o quanto antes, para talvez rever os procedimentos, enfim. Então tem mais isso, a questão de metodologias, de tipos de metodologias de salmonela que podem ser utilizadas. Com relação à sorologia, por exemplo, a gente tem hoje no mercado nacional 3 tipos de kits, que é o IDEX, que é o mais frequente, que já todo mundo conhece, temos o BioCheck, que já começou há alguns anos, e mais recentemente o IDVET. A IDEX é mais frequente, BioCheck também é muito consistente os resultados, e a IDVET também tem uns kits diferenciados, por exemplo, laringotraqueite. Laringotraqueite, a IDVET, ela disponibiliza kits DIVA, que a gente chama, que são aqueles que diferenciam a resposta vacinal com os desafios de campo. Então, isso aí é uma coisa interessante que alguns colegas às vezes nem sabem que já existe, né? Aí, por exemplo, então, essa questão das monitorias via sorológica, elas são de extrema importância, você conhecer o teu procedimento, o teu esquema vacinal, qual kit que você está usando, o que é o esperado para aquele kit, né? Então, todo esse processo aí é feito para a gente disponibilizar esses resultados para o cliente. Hoje a gente está com um sistema que o Ministério da Agricultura indica, que é um sistema LINS, no nosso caso é o Ultra LINS, e a gente, por exemplo, disponibiliza para o cliente relatórios, porque hoje uma das coisas que mais falta no campo é tempo, né? E aí todo mundo precisa das informações o mais rápido possível, então a gente estabeleceu nesse sistema que o cliente faça relatórios de acordo com o que ele precisa, no formato que precisa, para ele bater o olho, não ter que ficar abrindo laudo por laudo para poder ver os resultados. Então, esse é bem interessante com relação à disponibilidade desses laudos. E aí, sempre que cliente está precisando, eles ligam, trocam ideia, mas a gente já ajuda assim nesse sentido também com a disponibilidade dos resultados de forma rápida, sabe? Muito legal, Joyce, muito legal mesmo. Realmente, você vê, né, a importância que é as parcerias, né? Você aí, né, na sua área de atuação, dentro de um laboratório, dando um apoio super importante para quem está lá na outra ponta, né? Tomar as decisões corretas, fazer as coisas. É um desafio enorme. A avicultura, como você falou, o nível de exigência dos nossos países, né, importadores é altíssimo. O próprio Ministério hoje com o PNSA, então tem que estar tudo muito equacionado. Aliás, até porque se ele não fizer isso, né, a doença vem, entra e toma conta. Eu queria agora, Joyce, mudar de lado aí. Eu queria, né, sair um pouco do laboratório e entrar um pouco assim na realidade das empresas. E você falou muito bem, você está aí no Paraná, que eu
talvez não, com certeza, os maiores desafios sanitários hoje do país estão concentrados no Paraná, exatamente pela concentração de empresas que existe no estado, né? Eu queria que você fizesse um comentário exatamente sobre um raio-x sobre esses desafios sanitários, como que você enxerga isso, né? Que as empresas têm que prestar atenção, qual a importância exatamente dessa parceria com o laboratório, para a gente entender, né, que muitas vezes tem que às vezes tomar atitudes, às vezes até mais um pouco drásticas aí no campo para resolver um problema sanitário, que às vezes ele é recorrente, e você está sempre com aquele determinado problema e faz de tudo e não resolve. Então tem hora que você tem que, sei lá, parar, desinfetar melhor, deixar um vazio sanitário maior para às vezes se livrar de uma doença. Queria que você fizesse um comentário geral sobre esses desafios sanitários de campo. Sim. Professor, um dos maiores desafios que a gente está tendo hoje na avicultura é a falta de pintinho. Por quê? Daí a qualidade das aves, às vezes, são dois problemas maiores, na verdade. Primeiro, a falta de pintinho e segundo, a falta de mão de obra, né? Porque quando a matriz põe um ovo, se você não coleta em 2 horas, tudo que está na cama, o ovo absorve. Vai lá para o incubatório, umidade e temperatura, o que acontece? As bactérias correm soltas. Hoje, se for pontuar com relação a desafio, eu diria que, claro, a gente tem o respiratório, que em primeiro lugar é a bronquite infecciosa, seguida da laringotraqueite, e a Escherichia coli. A Escherichia coli está sendo um problema muito sério, porque justamente ela pode começar desde ali do início, né, via ovo. Então, causa fragilidade óssea, causa má absorção de gema, septicemia nos primeiros dias de vida. E aí, outro problema da Escherichia coli é que ela está com muitos fatores de virulência, né, que são as APECs. Outra questão é que ela está bastante resistente a antibióticos. Então, um dos maiores problemas que nós estamos tendo hoje, o pessoal bate muito em biosseguridade e tal, tem todo um procedimento para realizar, o problema é que ele seja bem feito, né? Isso no campo. E aí essa questão, a questão da falta dos pintinhos, o que acontece? Você gera lotes de frangos, por exemplo, às vezes com 5 origens de matrizes. Então, a questão epidemiológica você já perde, aí você coloca pintinhos, às vezes, com má qualidade. Então, isso dá consequências, são consequências posteriores que acontecem com relação a enfermidades. Então, com relação às enfermidades, o ponto, acho que, claro, salmonela a gente não considera como enfermidade porque ela não causa a doença no frango. Ela é um problema sempre que a gente considera, mas ela é um problema à parte. Agora, como enfermidade mesmo, a gente pode pontuar a Escherichia coli, os vírus respiratórios, bronquite, e também a questão de micotoxinas. Hoje, a micotoxina, ela sempre será um dos problemas que a gente tem na avicultura, porque é uma quantidade de produção que, às vezes, conforme as condições climáticas que ocorrem na plantação, gera mais micotoxina, mais fumonizina, mais aflatoxina, mais... Então, e ainda tem outras micotoxinas que a gente até tem dificuldade hoje de fazer diagnóstico, por exemplo, ácido tenuazônico, acho que é tenuazônica, eu sempre esqueço, não consigo lembrar o nome, porque é uma micotoxina aí citotóxica que está aparecendo, que ainda a gente não tem como fazer um diagnóstico rápido no laboratório. Então, cada dia a avicultura vão aparecendo desafios novos, sabe? E isso é um dos problemas que a gente tem. Com relação a micoplasma, o PNSA foi como tirar com a mão, né? A gente ainda tem MS circulando, o MG, quando dá, não tem como sustentar um lote de matrizes positivos para MG, porque a consequência no campo é muito grande, então o prejuízo é enorme. Aí a gente desconsidera a MG, não é um problema em avicultura de corte. Em postura comercial, como é utilizado vacina, esporadicamente pode acontecer de ter alguns
escapes, né, vacinais, e aí acontecer alguns problemas de desafio de micoplasma na vacina, nas posturas. Um outro detalhe interessante, professor, é que nos últimos anos, desde 2021, não, antes disso até, a gente começou a detectar uma enfermidade que na literatura nem tem descrita em frangos de corte, que é a coriza infecciosa. Na literatura você diz assim, ela acontece em aves mais velhas, só que a gente está tendo quadros de coriza infecciosa em frango de corte. E quando acontece, ela causa um estrago gigantesco. Tanto que, porque a ave fica muito febril, você teria que fazer um tratamento injetável, né? Porque só via água, ela não ingere água, ela não come, ela para, o lote destrói o lote. Então, realmente é um problema bastante sério e com certa frequência vem ocorrendo. Geralmente são falhas de biosseguridade, são grandes que a biosseguridade às vezes próximo de estrada, próximo de frigorífico, muita circulação de caminhão, às vezes acontece de ter esse quadro aí de coriza infecciosa. Então, tanto que algumas empresas já estão vacinando até mesmo as matrizes, né, com o intuito de fazer uma proteção cruzada aí nos frangos de corte. Esse é um fator interessante. Outro fator interessante, professor, que voltou a acontecer, porque hoje na avicultura a gente tem visto enfermidades que a gente já não via há muitos anos atrás. E é por isso que o pessoal que está nos assistindo aí tem que sempre ficar atrás de procurar informações, porque às vezes tem enfermidades que são muito características e que vocês nunca tinham visto antes, né? Porque eram doenças que ocorriam no passado e que hoje podem estar voltando. Então, uma enfermidade que é interessante e o pessoal tem que se atentar para fazer o diagnóstico em postura comercial, por exemplo, é a doença de Marek. Então, a doença de Marek vem ocorrendo em postura comercial. Provavelmente, a gente não sabe muito bem, mas talvez em decorrência do processo de vacinação, alguma falha vacinal, ou enfim, ou o próprio vírus no campo andou modificando de alguma forma, apesar de ser um vírus bastante estável. E o interessante da doença de Marek, por exemplo, o diagnóstico é histopatologia. Inclusive, é praticamente patognomônico, mas aí entra um detalhe importante, professor. A gente tem que coletar os órgãos, todos os órgãos, de forma correta para poder fazer o diagnóstico. Porque o patologista, tem poucos patologistas no país hoje. A nossa patologista é a doutora Rosiclér Pereira, né, mais conhecida como a Rosivete, muitos conhecem aqui no Brasil, e a Rose sempre fala assim, gente, eu preciso que enviem todos os órgãos para eu poder fechar o quadro aqui na histopatologia. Então, tem que enviar nervo ciático, tem que enviar cérebro, tem que enviar duodeno com pâncreas, proventrículo, fígado, rim. Eu sempre falo o seguinte, quando você for sacrificar uma ave, você tem que aproveitar e coletar tudo que for possível dela, para que a vida que você sacrificou não seja em vão, para você conseguir fazer o diagnóstico. E sempre em avicultura, existe essa possibilidade, isso é a parte bom, que, por exemplo, em suinocultura já não é assim, a gente pode coletar 3, 5 aves, fazer comparativo, visualizar lesões macro, se não visualizou lesão macro, coleta para histopatologia, que às vezes microscopicamente a gente enxerga. Então, tem todos esses detalhes aí que são bastante importantes para fazer o diagnóstico, né? Então, coleta dos órgãos corretos que tenham a lesão. A traqueia, por exemplo, professor, por laringotraqueite, ela também é uma lesão patognomônica na histopatologia. E como é o vírus, quando a gente enxerga a lesão, às vezes ele já passou ali, ele não está mais presente, você pode ter um PCR negativo, mas a lesão vai estar lá na histopatologia. E aí, o que você faz na situação? Por exemplo, um diagnóstico para laringotraqueite. Eu estou com suspeita, laringotraqueite. Quando você pensa em laringotraqueite, por exemplo, você pensa na literatura, sangue, nas muretas, só que isso era antes da utilização da vacina. Sempre que a gente utiliza a vacina, a gente ameniza o quadro. Então, você às vezes não vai visualizar uma questão clássica.
Aí você vai ter que fazer o quê? Vou optar pelas duas situações. Eu vou coletar a traqueia inteira, desde a glote até o final, e eu vou coletar o iniciozinho da traqueia, colocar no formol, próximo da glote, que é onde geralmente ocorre a lesão de laringotraqueite, e no final da traqueia. E o restante, eu envio ela inteira, todo o restante, refrigerado ou congelada para o PCR. Então, aí você vai para os dois lados para tentar chegar ao diagnóstico. Ou um ou outro vai dar certo. Já, por exemplo, a bronquite infecciosa. A bronquite infecciosa, além do PCR, que daí a gente teria que coletar pelo menos 3 materiais para a bronquite infecciosa, que está sendo muito frequente hoje no desafio de campo. A traqueia, que a gente sempre pensa em respiratório, as tonsilas secais, e tonsila secal, não precisa ser o seco inteiro. O seco inteiro é para salmonela. E os rins. Isso falando em frango de corte. Tanto para PCR quanto para histopatologia. Aí é possível, por exemplo, fazer o diagnóstico de bronquite infecciosa. Aí, desculpa, professor, que eu fico empolgada, mas só para continuar com relação à bronquite infecciosa, é importante a gente fazer a diferenciação dos vírus. Hoje a gente tem a Massachusetts, que a maioria das vacinas são utilizadas, a BR, né, BR1, BR2, e a VAR2, que é a GI23. Só que agora já está aparecendo também a GI13 e a GI16. Então, todos esses aí a gente vai ter que começar a fazer a tipificação. Outra enfermidade que é importante, a gente tem que pensar sempre em gumboro, tá? Gumboro, antigamente a gente vacinava nos aviários, né? Somente com vacina viva, não tinha vacinação no incubatório, então dificultava bastante. Tinha quadros mais intensos de gumboro. Hoje o que acontece são infecções às vezes subclínicas, né? Então também é importante fazer PCR e diferenciação desse vírus para você saber estabelecer qual a melhor vacina a ser utilizada no campo. Eu acho que dei um apanhado geral aí das principais enfermidades, né? Falando da E. coli, falando das bronquites, maré. Acho que você fechou tudo. Fantástico. Uma aula aqui. Nossa, que legal. Deixa eu só falar, para a gente fachar de tudo mesmo. Ano retrasado nós tivemos um caso, né, de Newcastle, né? E assim, e Influenza. algumas informações né, doença de Newcastle, algumas informações que algumas empresas pararam de vacinar. Qual a sua opinião em relação? É claro, ela é endêmica, mas está super bem controlado, é do PNSA, mas assim, o que você acha em relação à vacinação? Deve continuar essa vacinação? Enfim, qual é a sua posição em relação à doença de Newcastle? Olha, professora, assim, pelo menos aqui no Paraná, como tem uma circulação bastante grande de vacinas em matrizes e também circulação de diferentes esquemas vacinais nas diferentes empresas, eu acho prudente sempre fazer uma boa monitoria antes de retirar a vacina. Que o que a gente consegue com as vacinas vetorizadas, você consegue não ter títulos. Claro que ter título, por exemplo, no frango de corte e no abate, não significa necessariamente que teve a doença de Newcastle, e sim que o vírus está circulando e ele está produzindo anticorpos. Então, eu acho que a melhor opção mesmo é fazer monitoria no abate para tentar entender na tua região se é possível retirar essa vacina. Eu acho que é prudente a gente fazer uma avaliação antes de poder retirar, assim, aleatoriamente, né? Porque a gente já teve o caso de influenza o ano passado, né, no Rio Grande do Sul, e aí ter um caso de Newcastle, talvez velogênico, seria terrível para o país da mesma forma. Então, eu acredito que não possa arriscar nesse sentido de colocar um risco, às vezes num custo tão baixo, se comparado com o prejuízo que pode ter posteriormente, né? Com certeza. Nossa, Joyce, muitíssimo obrigado. Nossa, que episódio super interessante. Parabéns aí pelo seu conhecimento, pela sua facilidade de comunicação. Eu acho que aqui nesses, né,
pouco mais que meia hora, a gente deu muitos recados, que eu acho que é muito importante. Essa parte de sanidade é muito importante, a gente não pode negligenciar nenhum único fator, porque é um fator que pode tirar uma empresa da noite para o dia do negócio, né? Então, assim, não dá para baixar a guarda, a influenza está aí, né? Já é endêmica, infelizmente. Ou você falou uma coisa super interessante, doenças que estavam controladas, que eram do passado, a gente percebe uma reemergência dessas doenças, então não pode hora nenhuma parar, né? Então, muito legal, acho que você dá todos os recados, eu acho que fica aí, né, uma contribuição sua aí para que as empresas revejam todos os seus protocolos sanitários, as parcerias com os laboratórios são muito importantes, para investir um pouco nisso, aumentar um pouco, né, o investimento nessa área, porque é absolutamente importante. Como você falou, o país exporta para mais de 150 países, somos o maior exportador de carne de frango do mundo há muitos anos, estamos começando a exportar os ovos de uma forma significativa, então esse dever de casa a gente não pode, né, absolutamente negligenciar. Então, eu realmente te agradeço muito e deixo você fazer as suas considerações finais. Pois é, professor, uma das coisas que é extremamente importante para as empresas é que elas não entendam que diagnóstico laboratorial seja um custo, ela é um investimento, porque daí você pode direcionar, você pode diminuir as perdas, você ter uma infecção subclínica, às vezes comendo pelas beiradas, você saber direcionar onde vai tratar, o que vai colocar, essa vacina não está segurando, vamos trocar para essa. Você minimiza, às vezes, um lote que você consegue recuperar, proteger, ou melhorar o desempenho, já vale todo o investimento que são as análises laboratoriais. A gente tem vários parceiros também, as multinacionais aí, as empresas de vacina, elas também fazem muitas análises, né, para as monitorias das vacinas deles. Então, tudo isso é uma questão de investimento e não de custo. E a gente fica aberta aí, sempre que precisarem. A gente pretende aí disponibilizar alguns dados no próximo ano com relação aos sorotipos de salmonela, o que é encontrado no campo, em frango de corte, o que é encontrado nas matrizes, na fábrica de ração, no frigorífico, porque a gente também faz análise da área de alimentos, né? Então, ver toda a sequência na cadeia aí com relação à salmonela, com relação a qualquer dúvida que o pessoal tem de campo, a gente tem que tomar mais. Eu teria que tirar um pouquinho mais de tempo para poder escrever, para poder colocar, disponibilizar informações que a gente tem aí com a realidade do campo, para poder passar para os colegas, porque assim, algumas pessoas sabem mais de algumas áreas, outras de outras, então a gente poder fazer um resumão ali, um negócio, uma informação rápida para o pessoal ter, né, disponibilizar é muito importante. Então é isso aí, a gente fica à disposição no Laboratório Integra Lab, o que precisarem eu vou pedir aí para vocês colocarem daí os meus contatos, quem quiser entrar em contato, a gente fica à disposição aí para qualquer dúvida que tiverem, beleza? Mais uma vez, doutora Joyce, muitíssimo obrigado, né? Eu acho que você traz informações valiosas, eu acho que é um episódio que ficou realmente muito rico aí de informações, de dicas, né? De rever conceitos. Fico muito feliz aí de você ter conseguido passar tantas informações, tanto conhecimento que são aplicáveis amanhã, né? Então, muito bom. Muito obrigado. E, pessoal, nós agradecemos aos que têm acompanhado o nosso podcast e esperamos revê-los nos nossos próximos episódios. Então, valeu. Tchau, tchau.